Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Assis, sou diretor aqui da Agência de Inteligência Institucional Civil. Você está aqui no fórum de discussões do meu site, do site dessa agência, onde nós discutimos diversos assuntos investigativos, assuntos sobre imigração, sobre geopolítica, sobre alguns serviços que nós executamos. São diversos assuntos que nós buscamos receber, a participação dos nossos usuários, do nosso site, dos nossos clientes, enfim, daqueles que têm interesse. E já havia um tempo que eu não fazia nenhuma matéria, a respeito de aqui no fórum de discussões de diversos assuntos, mas hoje eu escrevi alguma coisa a respeito aí dentro da geopolítica internacional, das mudanças, que vêm sendo sofridas ou alteradas, no cenário mundial. E agora eu estou aqui fazendo esse pequeno vídeo aqui para falar a respeito do que escrevi. Acho que o texto ele está bem claro, ele está bem explicativo, sobre como que funciona, a geopolítica internacional, como que é esse sistema capitalista. Nada contra o capitalismo, mas o capitalismo da forma que ele é desenvolvido, que ele é governado, se é que podemos dizer assim, no mundo, realmente precisa sofrer algumas alterações, para que o mundo, possa ter uma condição para que as pessoas no mundo, a população mundial, a sociedade civil no mundo possa ter uma condição um pouco mais igualitária, que alguns países. Hoje que os países das oportunidades é Estados Unidos, é a Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha, a França, enfim, esses países são os países do desenvolvimento, onde se ganha dinheiro. E o texto aí está muito bem explicado o porquê. Esses países são os países que controlam a economia mundial, o sistema capitalista. Eles monopolizam, o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento mundial, através de quê? Através das grandes corporações. Eles são donos das grandes corporações. Na verdade, as corporações, ela não tem um dono ali, fulano, ele pode ser o representante, fulano de tal é o representante ali, mas o dono são ações. Essas empresas vivem de ações de investidores, então existem diversos investidores, milhares de investidores. Então esses investidores, são milhares de investidores. Às vezes numa determinada corporação tem ali milhares de investidores, milhares de pessoas, desde grandes empresários, como que detêm uma quantidade de ações, como pessoas comuns, pessoas trabalhadoras que possuem uma quantidade daquela ação, das ações daquela empresa. Então, esse sistema, essas empresas, essas corporações, elas exploram, as matérias-primas do mundo. Pega um pouquinho de minério ali, mais um pouquinho de outro país, um pouquinho de outro, e levam, elas extraem apenas ali. Cria-se uma estrutura operacional para a exploração daquele minério, ou do petróleo, ou enfim, a estrutura logística para poder tirar aquilo dali e levar para os países, que monopolizam. Aí, dentre eles são os países mais ricos do mundo, Estados Unidos. Eles monopolizam, eles são os cidadãos, os investidores que controlam essas corporações, eles são oriundos desses países mais ricos do mundo. Eles possuem a maior quantidade de ações, dessas corporações. Os Estados Unidos é o principal. Então eles levam essa matéria-prima para os países, que controlam esse sistema, e
produzem ali o produto final, por exemplo, o petróleo, a gasolina, o diesel, o lubrificante, enfim, a mineração, o ferro, o aço, e aí vai, por aí vai, né? Então eles levam para lá e lá geram as riquezas, por isso que a prosperidade está lá. Aí está o problema, porque em países, por exemplo, como o Brasil, como diversos países, não precisa nem citar todos aqui, estes países, né, eles deixam de produzir esse desenvolvimento, né, deixam de produzir o diesel, a gasolina, o lubrificante, o ferro, o aço. E deixando de produzir isso, deixa de gerar emprego, né, de gerar renda, de gerar circulação de dinheiro. Né, e deixam de produzir, né, também o desenvolvimento comercial, né, produtos com valores menores, né, não competitivos com o mercado internacional, né, para o comércio interno. Né, porque se nós formos utilizar o preço internacional, né, a maioria dos países nem consegue comprar sequer. Né? Então compra em menor escala, vende num preço muito alto, poucas as pessoas conseguem comprar e aí então desenvolve a desigualdade social, que muitas das vezes em muitos países é uma desigualdade social assim assim terrível, ela é macabra mesmo, é uma coisa, por exemplo, nos países africanos, e nós estamos chegando aqui no Brasil, o assunto ele é tão grave, que aqui no Brasil, né, nós estamos chegando numa situação assim insustentável, que precisa haver uma recuperação. Né? E essa recuperação não tem outro caminho, o caminho é desenvolver. Né? O Estado precisa desenvolver, porque esse mercado ele trabalha para o monopólio. E jamais esse monopólio vai trazer as indústrias para produzir aqui, para poder... Não, eles vão levar para produzir no país deles. Não é aqui que eles vão produzir. Né? Então, existem... E as pessoas, deixando claro, as pessoas precisam ter recebimentos, né, pelo seu trabalho, salários, né, na qual as pessoas possam ter uma vida digna. Né? Então, por exemplo, hoje se vê muitas empresas norte-americanas, do mundo inteiro, levando sua produção para a China, porque a China tem um sistema econômico próprio, né, né, paga-se seu povo de uma forma totalmente diferente que no mundo inteiro. Né? Então, lá na China, o povo trabalha lá, produz, o sistema econômico deles lá é diferente do mundo inteiro. Então, por que esses países, essas corporações norte-americanas do mundo inteiro levam para a China? Por quê? Porque a mão de obra lá é mais barata, mas não é a mão de obra lá, ela não é a mesma mão, ela não pode ser comparada com a mão de obra do resto do mundo, porque lá o sistema é diferente. Mas não vou entrar em detalhes a respeito disso. Né? Mas é um assunto bacana de conversar. Eu não sou especialista nisso, mas tenho condições de dar explicações, de explicar como que funciona. Né? Não estou dizendo que é bom, que é ruim, que é nada. Estou dizendo que é bem interessante isso. Né? Então, o mundo está passando por uma transformação, uma dificuldade, né, no qual as nações buscam, né, alternativas. Né, e essas alternativas, elas hoje, que na verdade não é hoje, isso tem mais de 20 anos, né, que nasceu, né, e o Brasil é pioneiro, e o Brasil é participante desse desenvolvimento de um novo bloco, que chama BRICS. Né. O BRICS ele funciona de uma forma diferente do que é o atual hoje. Né? Hoje, nesse BRICS, até onde eu vejo, até onde eu entendo, né, o Brasil ele não será um país ali nos BRICS, participantes dos BRICS, um país que compra produto da China, que compra produto dependente da China, da Rússia, não. Né? Todos são dependentes um do outro. O Brasil ele vai produzir, vai vender e vai comercializar
a sua produção dentro desse bloco. Da mesma forma a China, da mesma forma a Rússia, cada um de acordo com condições iguais. É claro, né, que o investimento, de acordo com o investimento, é igual uma sociedade. Uma sociedade, o cara que tem lá 10%, ele ganha mais do que aquele que tem 20%, ele ganha mais que o outro, o lucro dele será maior do que aquele que tem 10%. Né? Se ele tem 20%, e assim vai. Né? Claro, se o Brasil investir 10, ele ganha em cima de 10. Se a China investir 20, ela vai ganhar em cima de 20. Dessa forma. Né? Eu estou dando aqui, perdoa aqui o barulho, é porque teu cachorro escapou para cá e está querendo mexer nas coisas. Mas é isso daí. Né? Sejam bem-vindos aqui no nosso fórum. Deixando claro assim, as pessoas podem participar desde que tenham um conteúdo, né? Tem um conteúdo que possa contribuir com as pessoas, que possam, né, fazer com que esse fórum ele tenha propriedades, né, no comentário das pessoas, não que fique algo que polua, que algo, né, uma frasezinha só, não, isso aí acaba que não contribui muito com um esclarecimento, né, para com o esclarecimento das pessoas. Então é necessário as pessoas contribuir, escrever, né, pode escrever do seu jeito, né, mas que contribua com o seu pensamento, não só com o pensamento, mas que o seu pensamento seja algo válido para que as pessoas entendam aquilo que você está falando, né? O seu posicionamento em relação, mesmo que você venha discordar de mim, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. A gente vivemos num mundo democrático, né? Onde o meu pensamento pode ser que não seja o mesmo pensamento que o seu, mas temos que respeitar os pensamentos, que não pode ter agressões, né? Um agredir o outro, né? Sair de um convívio, de uma relação amigável para uma relação conflituosa. Aí fica difícil. Mas sejam bem-vindos. Havendo o interesse, pode manifestar, eu vou avaliar se realmente for algo para contribuir, né, o seu acesso será permitido, né, o seu conteúdo será publicado e você terá acesso aí ao fórum, né, para fazer outros conteúdos também, porém sempre eu vou avaliar o que vai ser publicado. Né? Não estamos aqui para atacar ninguém, estamos aqui para contribuir, né, com a sociedade, né, com a sociedade em todas as suas camadas. Aqui nós temos assuntos relacionados a tudo, a quase tudo. Né? Falamos de investigação, falamos de imigração, falamos de política, falamos de geopolítica, falamos de Estado, falamos de tudo. Né? Todos os assuntos no qual nos sentimos à vontade de participar porque podemos contribuir com alguma coisa. Sejam bem-vindos e fique à vontade aí.